Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Neste vídeo, iremos falar sobre o ministério da libertação, aqueles que são chamados para expulsar demônios, desfazer obras de macumbaria e de feitiçaria. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos ler um versículo que está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17, que diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Só isso. Expelirão ou expulsarão demônios. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja é cercada por Satanás para que ela não consiga avançar. Se a igreja estiver pouco conhecimento na área de libertação, esta igreja não avançará tanto como aquela que tem conhecimento na área de libertação. Eu conheci um pastor, já faz muitos anos, ele já faleceu. Um dia ele me chamou na casa dele, ele estava começando uma congregação na casa dele, e então ele começou a me falar: eu queria te falar o que eu sei sobre expulsar demônios. Ele queria me dizer sobre técnicas de expulsar demônios. Não sei se você já viu filmes como O Exorcista e outros também, que o padre usa da cruz, do crucifixo, e tenta expulsar demônios de maneira técnica. Mas no final ele sempre acaba mal. Eu fiquei ouvindo aquele pastor e vi que aquele pastor estava totalmente enganado. Eu era um jovem, eu dei atenção a ele, mas eu vi que aquele pastor estava totalmente enganado. Ele recém saído da igreja adventista, e nessa época a igreja universal estava no seu auge. Ele era a sogra dele da igreja Deus é Amor. Ele ficou muito empolgado com esse negócio de expulsar demônio. Então, passou uns dias, uns anos, ele ficou doente e faleceu. Então eu pude observar que, como ele, há muitos que acham que existe uma técnica para expulsar demônios. Não existe uma técnica não. Existe uma capacidade espiritual que Deus dá a alguns. Presta atenção. Uma certa vez, eu fui na casa de um pastor batista, daqueles tradicional mesmo, daqueles antigos. Ele bem já idoso, com seus 80 anos, 80 e poucos anos, também já é falecido, pastor Benedito. Mas esse homem tinha uma oratória muito sábia, tinha o dom de pregar, e eu considerava ele, na época, eu criança, eu considerava ele um dos melhores pregadores que eu conheci. Porque ele pregava aquele sermão pequeno, deixando a igreja com aquela vontade de quero mais. Minha mãe sempre falava, na hora que a pregação estava boa, ele encerrava. Bom, esse pastor me contou uma experiência, que uma certa vez ele chegou na igreja, trouxeram uma mulher endemoniada para expulsar o demônio.
E ele, quando olhou para aquela mulher, ele disse que ouviu assim: coloque o disco, naquele tempo era disco de vinil, né? Coloque o disco do Feliciano Amaral para tocar, que esse demônio vai sair. Aí ele disse: pega lá o disco do Feliciano Amaral. Aí ele escolheu lá o disco, botou para tocar, e o demônio não suportou a voz do Feliciano Amaral e foi embora e largou aquela moça liberta, ficou liberta. Veja bem, ele é um pastor batista, não é? E o Espírito Santo falou com ele o que ele tinha que fazer. Bom, por que aconteceu isso? Porque ele era um homem íntegro, cheio do Espírito Santo. Deus orientou ele o que ele tinha que fazer. Ele, um homem já velho, idoso, cansado, não é? Bom, quando Deus viu que no Brasil tinha uma deficiência na área de libertação, de expulsão de demônios, Deus começou a levantar ministérios para resolver esse problema da igreja, porque a igreja não estava expulsando demônios como tinha que expulsar. Então Deus levantou ministérios que dava ênfase à expulsão de demônios, né? Então Deus levantou muitos ministérios. E eu quero falar da Igreja Universal. A Igreja Universal foi chamada com esta missão de desfazer as obras do diabo. Eu vejo que Deus levantou o Bispo Macedo, deu instruções para ele, capacitou ele e levantou essa igreja. E através desta igreja Deus levanta muitos operadores de milagres e homens dotados do dom para a libertação das pessoas. Então nós vemos que o trabalho da Igreja Universal é muito importante para a igreja no Brasil e no mundo também. Mas não só a Igreja Universal, mas também tem a Igreja Deus e Amor. Nos tempos do missionário Davi Miranda, como Deus usava os pastores desta igreja, usa até hoje, para expulsar demônios. Igreja Brasil para Cristo, também, do missionário Manuel de Melo, e muitas outras igrejas também, como a Assembleia de Deus. Quantas irmãs já vi que tinham dom nessa área, não é? Então, esta área é muito importante, mas você não pode querer exercer um ministério que Deus não te chamou. Se Deus não te chamou para esta área, fica no teu canto, irmão. Eu ouvi de um certo irmão que ele disse: eu gosto muito de ver o demônio gritar, eu gosto muito de ver Deus massacrar com ele, né? E a questão de gostar e a questão de estar preparado para fazer o serviço é muito diferente. Não basta você gostar e querer fazer, senão você vai estar que nem aquele pastor que me chamou para dizer técnicas de expulsar demônio, como desfazer a obra de macumbaria. Ele falou muita coisa. Eram técnicas, né? E não existe técnicas, existe o poder de Deus. Então, o versículo que nós lemos aqui fala o quê? Fala fala a respeito daquele que crê em meu nome. Os que crê em meu nome expulsarão demônios, né? Nós vemos no ministério de Jesus na terra que ele expelia muitos demônios. Ele expulsava muitos demônios. E uma certa vez os seus discípulos, na ausência de Jesus, não conseguiram expulsar um demônio de um jovem que o jogava na água, jogava no fogo, não é isso? E Jesus, quando voltou, disse: até quando eu vou suportar vocês? Essa casta só sai com jejum e oração. As igrejas que não têm a prática de jejum, muitas delas estão oprimidas, muitos crentes estão oprimidos, não têm vida santa, não têm vida de oração,
Porque não tem prática de jejum. Existe casta de demônio que só sai com jejum e oração. Quando Deus me mandou essa reunião dentro da minha casa, e quando eu entendi que Deus queria que eu levantasse uma igreja, não foi fácil não, mas não foi fácil mesmo. Era uma peleja muito grande, o ambiente era de incredulidade, o ambiente era de fraqueza, o ambiente era de muita luta. E eu comecei a orar e jejuar. Eu não esqueço dessa experiência que eu tive. Eu comecei a orar e jejuar. E orava e jejuava, e orava e jejuava. E foi muito difícil. E passando os meses, uma certa vez eu me lembro, não vou me esquecer, tinha um grupinho de irmãos junto conosco e nós estávamos em jejum, apresentando o jejum. De repente Deus abriu a minha visão e eu vi uma legião de demônios. E o Espírito de Deus falou assim para mim: amarre eles. E eu amarrei. Eu vi quando aqueles demônios caíram no chão, amarrado. E o Espírito de Deus falou assim: agora você vai poder avançar. E com o passar dos dias comecei a sentir que o ambiente estava ficando diferente. Aquele ambiente de falta de fé saiu, aquele ambiente pesado, era um ambiente muito pesado aqui. E o Espírito de Deus me fez entender que eram os demônios que estavam lutando comigo para que eu não conseguisse levantar a igreja aqui. Aleluia! E foram dias de muito jejum, porque eu entendia que Satanás estava lutando, mas o Espírito de Deus me mostrou que era uma legião que estava lutando, porque eles viam que o Senhor Deus estava me levantando para destruir a obra dele nesta região aqui. E de fato Deus fez muita coisa e tem feito até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E daquele dia em diante, todos que vinham aqui saíam cheios de fé, e ouvi da boca de muitos: poxa, este lugar aqui tem muita fé, o pastor aqui tem muita fé, aqui os cultos são de muita fé. Mas no início não era assim. Se eu não tivesse a revelação do Espírito Santo, eu não compreenderia o que eu tinha que fazer, e eu não teria esta revelação para passar para vocês, que muitas das vezes o pastor quer erguer um trabalho, e quantos trabalhos que eu já vi que não foram avante, porque não tinham a revelação. E você diz assim: o que eu tenho que fazer para ter a revelação? Para você ter revelação, você tem que começar a ter vida santa, viver uma vida de oração e jejum e insistir com Deus. Porque eu já vi casos de obreiros que desistiram de trabalhos porque era muito difícil as pessoas virem na congregação, e não sabia ele que Satanás estava se opondo a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu passo através deste vídeo algumas experiências que nós temos. Uma certa vez eu cheguei num lugar e tinha uma pessoa endemoniada, e a missionária, a obreira lá, estava tentando expulsar demônio, e como não conseguia, ela chegou e falou assim: ô demônio, essa vida não te pertence, essa vida não é tua, ela é de Jesus, você vai saindo daí, não adianta você querer ficar aí, que você não vai. Irmão, e essa ladainha ficou durante muitos minutos. Eu perdi a paciência, botei a mão na cabeça daquela mulher, expulsei aquele demônio saiu. Eu era jovem, eu fiquei indignado com aquilo. Agora, onde se vê, irmão, se ela querer expulsar o demônio com carinho, o demônio não se expulsa com carinho, não. O demônio se expulsa com autoridade, com poder, com palavra forte. Se você, irmão, não tem palavra forte, você não vai vencer. Você precisa de palavra forte. Você já viu quando você chega em determinado lugar que a palavra é fraca, que a palavra não produz autoridade nenhuma? Essa palavra não expulsa demônio. O que expulsa demônio é palavra de autoridade. Palavra de autoridade são palavras fortes. Quando você vê um pregador pregar palavra forte com autoridade, aleluia, significa que esse homem tem vida com Deus, significa que este homem anda com Deus, significa que este homem expulsa Satanás.
Uma certa vez eu estava pregando num lugar, manifestou um demônio numa jovem e disse assim: eu odeio a tua voz. E quando eu vi que ele começou a falar isso, aí que eu comecei a falar mais alto e mais forte. E ele começou a gritar e eu expulsei aquele demônio daquela jovem. Mas eu me lembro muito bem que ele disse: eu odeio a sua voz. Não, a questão não é a minha voz, a questão é o que estava saindo da minha voz. Ela dizia assim: eu vejo fogo sair da tua boca, eu te odeio. Você pode ter uma voz muito grande, uma voz muito grossa, uma voz de locutor, mas se não tiver a presença de Deus, não vai adiantar nada. Aleluia. O diabo se expulsa com o poder de Deus no nome de Jesus. Então, por que Jesus disse expelirão o demônio? Por que Jesus disse essa casta não sai a não ser por jejum e oração? Aleluia. Os discípulos viram muitas coisas, aprenderam muitas coisas com Jesus, só em ver Jesus fazer, mas no dia que eles não estavam em jejum, eles toparam com um demônio que não iria sair. Uma certa vez eu vi um diácono querendo expulsar um demônio com o pé, porque ele via que o pastor dele expulsou o demônio com o pé. Mas por que o pastor expulsou o demônio com o pé? Por quê? Porque o pastor era muito grande, muito forte, muito velho. Não tinha mais coluna para ficar colocando a mão numa pessoa que estava caída no chão para mandar o demônio sair. Ele botou o pé e expulsou o demônio. Mas por causa de quê? Por causa disso, porque ele era idoso. Então o irmão, querendo expulsar o demônio aí, ele falava: sai o demônio. Não sai. Eu perdi a minha paciência, fui lá, expulsei o demônio. Botei a mão na cabeça da mulher, expulsei o demônio. Ele ficou muito bravo comigo, ele não gostou da atitude. Eu era um jovem, inexperiente, mas eu fiquei muito aborrecido com aquilo. Parecia que queria se aparecer. Uma certa vez também, um pastor, né, convidaram um obreiro, não sei se era obreiro ou era pastor da Igreja Universal, para ir lá na igreja orar as pessoas, né, enfermos, assim. Foi um pastor que levou, né, e aí chegou lá, ficou exorcizando a irmã que foi endemoniada, ficou exorcizando. Eu perdi minha paciência, fui lá, botei a mão na cabeça dela, expulsei aquele demônio, não quis nem saber. Foi uma confusão danada. Eu era jovem. Eu acho que para lidar com o demônio não tem que ficar de brincadeira, não. Essa questão de ficar deixando o demônio falar, eu não faço isso não. Já contei num dos meus vídeos que o demônio falou. Falou porque o Espírito de Deus mandou deixar ele falar. Mas demônio falador, comigo não tem esse negócio de falar não. O negócio é expulsar ele, mas também tem que saber expulsar ele. Tem que saber, que eu já vi casos de a pessoa ficar endemoniada e o demônio se esconder no pé da pessoa, nas pernas da pessoa. E o Espírito de Deus fala assim: ele ainda está aí. Eu vi o demônio se esconder no estômago da pessoa e o Espírito de Deus fala assim: ele ainda está aí. Aleluia. Então não significa que você mandou o demônio embora, que ele foi. Às vezes ele se escondeu. Então você tem que ter capacidade de Deus, você tem que ter chamado de Deus para lidar com essas coisas. Uma certa vez, Deus mandou pegar um copo com água e jogar na mulher. E quando jogou essa água na mulher, a mulher ficou endemoniada. Uma mulher de ciclo de oração. Uma mulher que dirigia oração na igreja congregacional, ficou endemoniada. Ficou endemoniada essa mulher. Uma certa vez chegou aqui uma senhora e disse: ô pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu falei: a senhora foi batizada com o Espírito Santo? Graças a Deus, né? E na hora da oração, o Espírito de Deus falou assim: manda tua esposa colocar a mão na cabeça dela. Quando a minha esposa colocou a mão na cabeça dela, ficou endemoniada. Então, eu quero dizer para você que língua estranha não está me falando nada não, porque o diabo também fala em língua estranha. Aquela mulher estava falando em língua estranha, mas não era do poder de Deus. Era o demônio que estava falando na boca dela, enganando ela, né? Então até nisso nós temos que ter cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Uma certa vez eu fui chamado para pregar numa igreja.
lá em Brasília. Eu estava lá em Brasília, fui convidado aí no culto, o pastor chegou para mim e falou: o senhor vai pregar hoje? Eu falei: perfeitamente, eu prego sim, né? E no final da pregação, o Espírito de Deus falou assim, ó: tem uma bênção no teu dedo indicador para dar a uma pessoa. O Espírito de Deus botou uma bênção no meu dedo, e eu chamei na frente. Eu vi aquela mulher e falei, aquela jovem senhora, eu falei: vem aqui na frente a senhora. Olha, aqui no meu dedo tem uma bênção de Deus para a senhora. Quando eu coloquei a mão na testa dela, ela caiu para trás. E ela foi liberta para a glória de Deus. Tem que ter o poder de Deus. A palavra de Deus fala sobre expulsar demônio com o dedo de Deus. Significa que isto não é nada para Deus. Para os homens pode ser muita coisa, mas isso não é nada. Pode ser muita coisa para você que não está capacitado. Porque um homem que lida com essas coisas, ele tem que andar na presença de Deus, né? Eu já contei aqui, num dos meus vídeos, que eu conheci um pastor que ele dizia que era caçador de demônio, mas um dia o demônio derrubou ele e acabou com o ministério dele. Realmente Deus usava ele na área de libertação, mas ele não vigiou o diabo, ó, acabou com ele. Veja o próximo vídeo que nós vamos dar continuidade a este mesmo assunto. Que Deus te abençoe.